Fala galera, Pejando Direito, aqui é o Christian Lessa. E nesse vídeo aqui eu falo sobre a seguinte notícia que saiu hoje. STF pode validar a norma que proíbe demissão sem justa causa. Exatamente. Uma ação está tramitando no STF, uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. E essa ação, ela visa derrubar um decreto do presidente FHC de 1997. Qual é o intuito disso? O intuito é fazer com que as empresas proíbam de demitir uma pessoa sem justa causa. Então, a partir de hoje, se caso fosse aprovado em plenário, a empresa só poderia demitir qualquer funcionário se tivesse a justificativa para isso, como, por exemplo, embriaguez, falta, assim, os motivos que são elencados lá de justa causa. Fora isso, não poderia, por exemplo, se a empresa está com déficit no caixa, a empresa demitir alguém para poder continuar pagando funcionários e não entrar em dívida. Por esse motivo, a empresa não poderia demitir um funcionário. E essa ação, ela tramita no STF há 25 anos e deve voltar agora em pauta no primeiro semestre de 2023. Por quê? Porque foi aprovado um regulamento no STF que prevê que as vistas não podem ultrapassar mais de 90 dias. Então, todos os processos que estão com vistas terão que ser julgados em até 90 dias. Teria que voltar à pauta, né, em até 90 dias. Então, esse processo, como está há 25 anos parado, teria que ser apreciado pelo STF. Bom, essa ADI foi protocolada, né? A ação foi aberta pela a CONTAG, que é Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e pela CUT, Central Única dos Trabalhadores. Ambas instituições ligadas ao PT, e a ADI é de número 1625. Ela requer a nulidade de um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, que revogou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Essa Organização Internacional do Trabalho previa essa situação, que um funcionário não poderia ser demitido sem justa causa, e o Fernando Henrique Cardoso, na época, através de um decreto, revogou essa Convenção 158. Que mais? Um trabalhador nesse privado poderia ser demitido somente se cometesse falta grave, como eu falei, ou comprovada incapacidade econômica do empregador. Bom, nesse caso aqui, o empregador teria que comprovar a incapacidade econômica. Eu falei no começo do vídeo que ele não poderia. Quando eu digo ele não poderia de forma simples, porque se hoje você não tiver como pagar o salário de um funcionário, você apenas demite, não precisa justificar nada a ninguém, entendeu? Dessa forma aqui, você tem que comprovar, e aí nem sempre você consegue comprovar, porque às vezes você ainda não está no vermelho. Mas você sabe que se você não fizer um reajuste, você vai entrar no vermelho. Então, se você não está no vermelho, como é que você vai comprovar que não tem capacidade econômica? Você vai ter que esperar entrar em dívida para depois emitir? Enfim, aí causa toda essa confusão. É complicado, você tem que esperar não ter condições para poder ter que demitir uma pessoa, quando na verdade você poderia se prevenir antes, para que isso não afetasse a todos. Porque muitas vezes tem pessoas que não são produtivas na empresa e tem outras que são. Então, você vai afetar os outros, porque não pode demitir aquela pessoa, tendo que esperar a empresa passar por uma situação econômica para comprovar que tem que demitir. Então, é bem complicado, mas enfim. Outra coisa, até agora, a maioria dos ministros votou favoravelmente a pedido das entidades sindicais, que considerou o decreto do Fernando Henrique Cardoso inconstitucional. O que essa ação tem como base? Ela não ataca, ela ataca o decreto do Fernando Henrique Cardoso, alegando que esse decreto seria inconstitucional. Então, logo, esse decreto sendo inconstitucional, voltaria a valer a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Por isso que, assim, estão lá, vendo como é que vai ser, mas já dizem que há a possibilidade de os atuais ministros votarem favorável a essa questão da ilegalidade, da inconstitucionalidade do decreto. Ou uma solução para que isso não aconteça seria uma negociação entre a Câmara e o Executivo, o Legislativo e o Executivo. Porém, como nós sabemos, com esse atual governo, é mais fácil que seja aprovado do que eles entrarem em um acordo para que isso não aconteça. Então, assim, muitas pessoas já estão começando a ficar preocupadas com essa situação, porque isso pode causar um colapso econômico muito grande
atrapalhar o mercado de certa forma, pois você perde toda a liberdade de contratar, de demitir, você fica impedido de contratar novas pessoas, porque você não vai ter caixa para isso. Aquela pessoa ineficiente, você não poderá mais demiti-la, e isso vai ocasionar muita zoada ainda. Vamos acompanhar o que vai acontecer. É uma notícia nova, né? A gente não sabe qual vai ser o dia que vai ser colocado em pauta. A gente só sabe que até agora dois ministros já votaram favoráveis e não sabemos o que vai acontecer a partir de então. Então é isso. Se você gostou da notícia, deixe seu comentário, dê sua opinião, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para ajudar aqui o canal a crescer. Tamo junto, valeu!